Cara, vamos lá. Há exatamente 15 anos, mais especificamente no dia 6 de agosto de 2010, estreava no cinema o melhor filme do Christopher Nolan. Claro que eu tô falando dele, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Não, tô chapando, moleque. Tô falando hoje aqui sobre A Origem, o filme que quando eu assisti pela primeira vez com os meus meros 12 anos de idade, eu não entendi porra nenhuma. Daí no dia seguinte eu assisti ele mais uma vez, daí finalmente eu também não entendi porra nenhuma. Aí beleza, o tempo foi passando, é muito bom a gente de fato revisitar alguns filmes. Pelo menos uma vez por ano eu via A Origem, e cara, eu falo isso até pra alguns filmes que fizeram parte da nossa infância. Revejam filmes. Você pode pegar muito mais detalhe, você pode ter outra interpretação. No caso da Origem, a cada assistida eu fui pescando um pouco mais de detalhes sempre. Esse filme, no decorrer dos anos, ele foi ganhando muita força pra mim. De uns 2 anos pra cá, eu de fato bati o martelo e falei, mano, beleza, esse daqui pra mim é o melhor filme do Nolan. O Cavaleiro das Trevas, ele sempre teve no meu primeiro lugar até mais ou menos uns 2 anos atrás. Eu amo Cavaleiro das Trevas, amo do fundo do meu coração. Porra, mas na real é muito difícil também, é muito difícil. Eu acho que o que o Nolan faz ali na própria trilogia do Batman é putaria. Eu pretendo trazer um vídeo pro canal analisando milimetricamente sobre a trilogia. Mas cara, o Inception pra mim é... Ah, mano, foda-se, os dois é primeiro lugar. Inception e Cavaleiro das Trevas entram aqui no meu primeiro lugar do Nolan. E, mano, meu top, minhas regras e tá tudo bem. Sobre o Nolan, primeiramente, só pra dar um contexto, não tem muito o que se falar dele. Cara, ele é um puto diretor. Ele é um puto diretor. Eu não acho que todos os filmes dele são perfeitos, tá bom? Eu, por exemplo, não gosto muito de Dunkirk. Eu acho Oppenheimer um bom filme, mas eu não acho, sei lá, o caralho do suprassumo do melhor filme do mundo. Eu imagino todo mundo me xingando agora. Xinga, pode falar. Tanto que o Oppenheimer eu só vi no cinema uma vez, depois eu nunca mais tive vontade de ver de novo. Mas, cara, pra uma experiência cinematográfica, e o Nolan, ele é o melhor nisso atualmente, o cara faz filme pra cinema. Tanto que o Nolan, ele faz de fato filme pra cinema, não é à toa que ele tá gravando ainda o Odisseia, e um ano antes da estreia do filme, o filme já bateu recorde de bilheteria, já esgotou todos os ingressos da própria estreia lá nos Estados Unidos. No Brasil não liberaram pré-venda nem nada. Cara, isso nunca aconteceu. Um ano antes do filme estrear, já esgotou todas as sessões em IMAX, no caso, na estreia do filme, cara. O filme estreia daqui a um ano. Os filmes do Nolan, de fato, são um evento. Ao contrário de muita gente, eu amo Tenet, eu acho ele um dos melhores filmes do Nolan também. Memento é perfeito, o Grande Truque é excelente. Insônia eu nunca vi, é o único filme do Nolan que eu não vi, eu preciso muito ver. Eu acho que o incontestável fato do Nolan sempre apelar pro efeito prático, exemplo, a cena do caminhão no Cavaleiro das Trevas, ele jogando aquele avião de fato lá da puta que pariu. Ele jogou um avião contra a parede no Tenet, ainda bem que ele não jogou uma bomba atômica de verdade no Oppenheimer. Cara, a própria cena final desse filme, do Arthur naquele ambiente completamente sem gravidade. O Nolan, de fato, criou um cenário que girava em 360 graus, puro efeito prático. Ele se inspira muito ali também em 2001, Odisseia no Espaço. Esse realismo que ele sempre tenta dar, dá um brilho muito a mais pra ele. Eu acho que em alguns momentos ele se perde um pouco em dirigir algumas cenas de ação, principalmente no último Batman. Falta um molhinho nele pra isso daí. E eu acho que às vezes ele explica 35 vezes a mesma coisa no Oppenheimer, no próprio Interestelar. Isso de fato me irrita. E por que eu falo pra vocês reverem de fato filmes que fizeram parte da infância de vocês, da adolescência? E um filme do Nolan pra mim que eu sirvo 100% de exemplo aqui, que é o próprio Interestelar. Eu vi no cinema quando eu tinha 12, 13 anos, na época que saiu. Eu achei um bom filme, mas eu nunca entendi o hype dele. Teve o relançamento esse ano, no começo do ano, vai ter um relançamento agora em agosto também. E cara, eu saí do cinema aos prantos. É um puta filme. Pra mim também é um dos melhores filmes do Nolan. Não acho o melhor, mas é um dos melhores tranquilamente. E esse é o ponto aqui. Revejam filmes, revisitem alguns filmes que já fizeram parte da infância e da adolescência de vocês. Vocês de fato podem ter outra visão deles ou não também. E esse pra mim é o caso 100% da Origem. Eu vou falar nesse vídeo com spoilers, tá bom? Se você não viu o filme, sai do vídeo, assiste o filme e volta aqui pro vídeo. Já te peço também pra você deixar um like e se inscrever no canal. Aqui a gente acompanha o Cobb, interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Ele é basicamente um ladrão com uma habilidade muito peculiar de fazer roubos no meio do subconsciente. Ele rouba segredos do subconsciente. Ele tá completamente impedido de voltar pra casa e pros seus 2 filhos. E ele recebe a oportunidade de se redimir e realizar uma última tarefa. Que tarefa é essa? Plantar uma ideia na mente de um herdeiro de um império. Jogando aqui o contexto do porquê eu demorei 3, 4 anos de fato pra entender 100% do filme. E eu volto pra aquele assunto até do Interestelar. Quando você se tem 12, 13, 14 anos, você não absorve geralmente um filme por completo. Quando se passa um tempo, quando você assiste muito mais filme, quando você tem muito mais bagagem, quando você tem um olhar muito mais analítico, um olhar muito mais crítico, parece que a compreensão fica muito mais fácil. No caso da Origem, é um filme muito menos complexo do que eu achava que era quando eu tinha 12, 13 anos. Mas é um filme que, cara, se você de fato sentar a bunda no sofá e prestar atenção, é um filme quase nada complexo. A cada revisita, as peças de fato iam se encaixando, eu fui pegando cada vez mais detalhe. Mais uma vez, o Nolan opta aqui pra uma estrutura não linear, o que eu acho sempre excelente nos filmes dele. Amnésia, pra mim, em questão de não linearidade, é o melhor filme dele nesse quesito. Aqui já começa com o Cobb sendo capturado e tendo já aquela conversa inicial com o personagem do Ken Watanabe. O filme volta um pouquinho e já mostra o Cobb no meio de uma missão.
Eu curto muito o jeito que o filme, bem levemente, já começa a dar alguns vislumbres da personagem da Mal, interpretada aqui pela Marion Cotillard. Você vai entender um pouco mais sobre ela depois, eu já chego lá. Toda a sequência inicial do Cobb dentro do sonho do Cito, todo o plotzinho do Cito já tá pronto pra invasão no sonho dele, toda a perseguição alternando com o Arthur jogando o Cobb na banheira, justamente pra ele acordar, e a água entrando no meio do sonho como se fosse uma tsunami. Daí você já para e pensa, não, então beleza, essa sequência era de fato um sonho. Não, fechou, isso eu entendi. Tá rolando uma rebelião lá do lado de fora, quando o Cito percebe de fato que, por conta daquele tapete, ele ainda tava num sonho justamente pelo tapete não ser o que ele lembrava. Um detalhe bem pequeno, mas é muito interessante. Quando a rebelião chega de fato na casa, todo mundo acorda e você pensa, porra, então peraí, era um sonho dentro de um sonho? Aí você já sabe que é um filme que não dá pra você assistir e ficar moscando. Toda essa parada de um mínimo detalhe do sonho conseguir respingar pra outra camada do sonho é uma parada que o Nolan pra mim também dirige com maestria aqui. Uma parada muito interessante também desse filme é que ele de fato atravessa alguns gêneros. É um filme que funciona muito bem como ficção científica, mas ele também funciona muito bem como um filme de fantasia e de ação. O elenco de apoio do filme é absurdo. Eu curto muito que o próprio Nolan, o Tarantino e o Scorsese, eles se utilizam muitos atores. O James Gunn também é uma parada muito bacana que eles sempre usam, quase sempre, no caso, os mesmos atores nos seus filmes, o que é muito bom. Começando aqui pelo Joseph Gordon-Levitt, que mais pra frente entra também no Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge como John Blake Robin. O próprio Tom Hardy, o Ken Watanabe, a Marion Cotillard, o próprio Michael Caine. Todos esses estão de fato na trilogia do Batman. Aqui também tem o Cillian Murphy, que bate carteirinha em todos os filmes do Nolan. Aqui ele interpreta o Robert Fisher, que é de fato o herdeiro do Império que eu comentei antes. E ele aqui é uma parte crucial na própria história. Ele, no caso, é o alvo do Cobb pra plantar informação na mente dele para justamente acabar com o Império do Pai. E tem a personagem da Ariadne, interpretada pela Ellen Page, que agora é Elliot Page. Justamente o nome dela faz referência a uma figura mitológica que justamente ajudou o Teseu a escapar do labirinto do Minotauro. Nolan geralmente gosta de meter uma referência mitológica ali. Não é à toa que ele tá fazendo Odisseia agora. E cara, até fazendo uma breve comparação, não só pelo DiCaprio, mas é um filme também muito parecido, pelo menos pra mim, com A Ilha do Medo, do Martin Scorsese, que saiu naquele mesmo ano também. Tem muitas semelhanças temáticas e estruturais na própria narrativa e também na própria parte dramática. Eu acho que aqui os personagens, todos, eles têm sua personalidade muito bem definida, mesmo não tendo tanto desenvolvimento, e eu realmente não acho que é justamente a ideia do filme aqui, mas a gente sabe o necessário que a gente precisa saber pra se apegar a eles. A ideia do filme é justamente a gente comprar a história deles, a própria jornada e a história do roubo. Ao ponto de estar na metade do filme a gente de fato se questionar, cara, eles estão roubando, mas eu tô torcendo por eles. Eu tô torcendo muito por eles. O visual desse filme, todo o design de produção é maravilhoso. Toda cena que as cidades começam de fato a se fechar, a se inverterem, ela começa muito inesperadamente com o Cobb e com a Arya. Eles estão conversando sobre o conceito do roubo através dos sonhos. Do nada tudo começa a explodir. Parece que tudo meio que se congela, toda essa sequência é bizarra de bem feita. Esse é o filme do Nolan, no caso, com mais efeitos visuais, mas aqui serve muito bem a história. Já voltando rapidinho naquele conceito que eu falei do Nolan no começo do vídeo, dele sempre parar e explicar 35 mil vezes a mesma coisa. Aqui nesse filme, pelo menos, eu acho que acontece bem menos, ainda acontece, tem um ou outro momento que você pensa, cara, eu já entendi, segue o filme? Por favor, pelo menos 2 ou 3 momentos, não que nem Interestelar, não que nem em Oppenheimer pra mim. Em Oppenheimer, principalmente, eu acho que dá pra cortar tranquilo 40 minutos de filme, mas aqui pelo menos ainda passa um pouquinho batido. Uma coisa muito interessante é o jeito que esse filme de fato retrata as consequências e o impacto de uma perda. Eu acho que o próprio Cobb, interpretado pelo DiCaprio, consegue passar isso muito bem. Todo o arco dele, por conta do trauma que ele tem da morte da Mal, toda a culpa que ele sente, tem muito questionamento ali. Toda a cena final do próprio diálogo do Cobb e da Mal tem muito ódio envolvido ali, principalmente da parte dela. A sequência final do diálogo do Cobb com a Mal, eu acho que o Nolan consegue conduzir com uma magistria tremenda. Falando sobre a sequência final, que é longa demais, nesse caso só por ela ser longa, isso pra mim é uma virtude absurda. Acontece muita coisa ali, principalmente na transição do segundo pro terceiro ato do filme. A tensão ali é quase ininterrupta, muita coisa acontecendo ali, mas ao mesmo tempo o Nolan consegue conduzir muito bem e alternando muito bem entre os núcleos, principalmente no núcleo do Cobb, em toda aquela cena da neve, toda aquela cena que o trem invade a rua. Cara, o Nolan jogou aquela porra daquele trem na rua de verdade, toda a cena da perseguição, toda a cena do tombo. Cara, esse tombo
dura praticamente 40 minutos. É 40 minutos que você fica completamente tenso na cadeira, querendo ver se de fato vai dar tempo. A montagem desse filme também ela é primorosa. Toda a arquitetura que eles constroem aqui também é uma parada surreal. É tanta alternância de cena, é tanta camada na parte do sonho que seria absurdamente confuso pro público se não fosse um trabalho muito bem feito aqui. Por exemplo, em um determinado momento do filme, exatamente no final mesmo, em que tem um arco acontecendo ali que dura basicamente 1 hora, em média. Na outra camada do sonho, que é a cena da van justamente caindo, ela levaria, sei lá, 10 segundos pra de fato cair na água. Mas como o tempo de fato funciona diferente naquela camada daquele sonho, demora muito pra van cair. Só que na questão da montagem eles resolvem isso de uma maneira muito orgânica. Tudo feito de uma forma muito natural aqui. Todo aquele final, todo aquele ambiente daqueles prédios, aquele mundo quase apocalíptico dentro do sonho da Mal. Todo o design ali é tudo muito grandioso. E o final do filme sempre gerou muita discussão. É um final aberto, mas ao mesmo tempo não é. A discussão que todo mundo sempre teve, tem até hoje, é de fato, é um sonho ou não é? O filme já vai jogando algumas pistas que de fato é real. Mas ao ponto do peão não parar, sendo que já é muito claro que o peão sempre foi visto como um amuleto para definir se é sonho ou se é realidade. Toda aquela cena do DiCaprio voltando de fato pros filhos dele, você sente, cara, você fica muito feliz por ele ter conseguido de fato. E ao ponto que a câmera vai mostrando ele com os filhos dele, a câmera vai mostrando o peãozinho bem levemente, você pensa, o peão vai parar, né? O peão vai parar, o peão vai cair, não é um sonho. Óbvio que não é um sonho. O filme não vai acabar assim. Porra, é um sonho. Mas não é um sonho. Muito tempo e muita gente, eu incluso, achava de fato que o Cobb estava preso no sonho, mas o próprio Michael Caine, ele deu uma informação muito interessante, falando que quando ele leu o roteiro do filme, ele ficou muito confuso na própria estrutura do filme, do próprio roteiro, do que era sonho e o que não era, e o Nolan deixou tudo muito curto e claro pra ele. Ele fala basicamente, quando o Michael Caine tá em cena, é real. Quando o Michael Caine não tá em cena, sonho. No caso, na cena final, o Michael Caine tá de fato com o Cobb junto com os filhos dele, então dá pra se presumir que de fato aquilo era real. Uma outra evidência muito interessante também é a própria roupa dos filhos do Cobb, levemente diferente também do vislumbre que ele tem no começo do filme e das próprias memórias que ele tem durante o filme inteiro. As próprias duas crianças foram interpretadas por dois atores diferentes, mantendo aquela ideia de que memórias e sonhos também, todo sonho tá ligado à sua memória efetiva. O próprio início do filme, o Cobb deixa isso muito bem claro, que você nunca lembra de um início de um sonho, você sempre entra no meio e você nunca lembra de como você chegou ali. Outra teoria muito forte também é o próprio amuleto. Muita gente aponta que o amuleto real não é o peão, e sim o anel de noivado que ele sempre leva por conta da Mal e por conta do trauma que ele sempre teve. Então, se o anel de fato tá na mão do Cobb, sonho. Se ele tá sem o anel, real. O Nolan já deu uma entrevista também falando na própria concepção dele que ele prefere acreditar que tudo aquilo é real, que quer acreditar que tudo deu certo, que o plano deu certo, que o Cobb de fato conseguiu voltar para os seus filhos e que ao mesmo tempo em que o peão continua girando, o Cobb não percebe aquilo, o Cobb não se importa com aquilo. Ele finalmente chegou lá, ele finalmente tá com os filhos dele, aparentemente somente isso importa, não importa o tempo que ele fique preso naquele sonho. Ponto muito importante aqui pra falar é a própria trilha sonora do Hans Zimmer. Cara, o Hans Zimmer pra mim, seja na trilogia do Nolan, na trilogia do Dark Knight no geral, seja no Homem de Aço, ele pra mim é um dos maiores compositores da história. A trilha do Duna também é maravilhosa. O Hans Zimmer, cara, ele é absurdo. A trilha é colocada sempre no momento exato, na hora exata. Ela tem uma crescência muito boa. A própria cena que o Cobb tá voltando pra família, ela tem uma leveza muito bem-vinda também. Cara, esse filme pra mim é absurdo. Esse filme pra mim é absurdo. Eu espero que ele volte pro cinema em comemoração aí de 15 anos. Nos Estados Unidos passou algumas sessões também, aqui no Brasil aparentemente nada. Ô Warner, vamos fazer o favor. Voltou com Interestelar 3, 4 vezes, uma vez Origem só. Mas cara, basicamente é isso. Se você também gosta da Origem, se você tem muito questionamento sobre o final, deixa aqui nos comentários. Pretendo trazer aqui também mais vídeos falando sobre o Nolan. Pretendo fazer um vídeo sobre a trilogia do Dark Knight também. Rapaziada, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e deixa um like, tá bom? Não se esquece também de ativar o sininho. E basicamente é isso. Muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Tchau!